Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo em mais um encontro da SEB Educacional. Boa tarde para todo mundo. Quem estiver aqui com a gente, por favor, coloque aqui no bate-papo da onde você é, o nome da sua escola, o nome da sua cidade, só para a gente ter uma ideia de quem está aqui com a gente hoje. Vou deixar a Thelma dar os recados dela de início, tá bom? A gente já começa. Oi, gente, boa tarde, bem-vindos. Não sei, aí na cidade, tô vendo gente de Maceió. Aqui a gente está com um friozinho e chuva, né, gente? Eu queria saber aí em Maceió que delícia que deve estar. Gente, boa tarde, obrigada pela presença de todos, pela participação de todos. Estamos vindo com um tema, assim, o pessoal já estava ligado nesse tema desde a semana passada, que são aulas inesquecíveis, é isso que a gente quer. A gente quer marcar os nossos alunos, quer empolgar os nossos alunos, quer que eles venham felizes para a nossa aula, não é isso? Então, é isso que a gente vai ter hoje. A Lúcia promete. Além disso, ela tem uma novidade que eu não vou contar, que é maldade, ela conta. Gente, na verdade, a gente tem uma novidade e um pedido para vocês. Todas as semanas a gente coloca o link para vocês solicitarem material, solicitarem certificado. Nós vamos colocar da mesma forma, no início, no final do nosso webinar. Só que hoje a gente vai fazer também uma enquete com vocês. Nós estamos com várias pessoas falando que o horário das 2 é bom e várias pessoas falando que é um horário difícil, que preferem no final da tarde. Então, a Lúcia vai colocar também aí na tela uma enquete, é uma pergunta só, né? Bem fácil, olha lá. Pesquisando horário, bit.ly/pesquisando horário. A gente precisa que vocês, por favor, preencham o horário de preferência de vocês para nos ajudar a escolher. A gente quer atender o maior número de pessoas possível, vocês sabem disso. A gente gosta eu sei que muitas pessoas às vezes assistem gravado, mas é muito mais rico, muito mais estimulante para vocês e para nós a presença e a participação, o pessoal comentando no chat, fazendo pergunta, trazendo colaboração. Então, quanto mais gente presente para nós, melhor. Então, por favor, nos ajudem a escolher o horário, tá bom? A Lúcia acabou de colocar aí, repetindo, bit.ly/pesquisando horário. Preencham para nós, a gente já vai, durante a semana a gente vai tabular, definir, e em função do horário também definir o tema, tá bom? Gente, bom webinar para nós, preencham a pesquisa também e vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente começar, todo mundo me pergunta, mas como é que eu faço? Eu queria ter acesso ao PDF, às apresentações, eu queria pedir certificado. Então, assim, para a gente saber quem que quer, quem que precisa, é só pedir por este link que está aqui agora, que, olha, mais simples impossível, bit.ly, enviar o PDF, tá? bit.ly, enviar o PDF. Nesse link, vocês também podem solicitar certificado, aqueles que querem, que gostam ou que precisam, tá? bit.ly, enviar o PDF. Então, olha, vocês veem que aqui a gente não para, tá? Então, assim, aqui para vocês pedirem um material e, por favor, pesquisando horário para a gente saber se é melhor a gente fazer os nossos webinars no início da tarde ou no final da tarde, ok? Como se não bastasse, eu vou voltar ali no bit.ly do enviar o PDF. Vocês estão vendo que embaixo está aparecendo uma chamadinha pequenininha? Essa chamadinha é porque, assim, muitos de vocês vêm me pedindo para a gente ter um local no WhatsApp para receber coisas curtinhas, dicas, né? Então, a pedidos, a gente vai abrir um grupo de WhatsApp, não é um grupo aberto, é um grupo em que só os administradores colocam conteúdo. Então, o objetivo desse grupo é que vocês recebam 3 vezes por semana
pílulas, tá? Coisas bem curtinhas, de coisas, assim, de ferramentas, ou de ideias, ou de planos de aula, ou de uma ferramenta nova que acabou de sair, ou uma atualização de uma ferramenta que a gente já usa, e entrou uma atualização e aí dá para fazer coisas que antes não dava para fazer, a gente vai colocar as dicas dentro do WhatsApp, porque aí são aquelas coisas curtinhas, tá? Então, para entrar no grupo de WhatsApp, você vai usar o próprio celular, aí a gente pôs um nome aqui, tá? No Dicas, e na hora que vocês derem o Enter, ele encaminha direto para o WhatsApp, e aí você vai vir um botão de entrar no grupo, join group, participar do grupo, e aí é só entrar e aproveitar com a gente, tá? Então, assim, acho que com isso, Thelma, olha, acho que, né? Então, a gente está trabalhando a parte aí de quem quer o material, a gente vai fazer essa enquete sobre os horários, a novidade do envio das pílulas, né? Das pílulas de educação pelo WhatsApp. E também o certificado, resolvemos todos os assuntos, encaminhamos. E no final, gente, quem entrou agora e perdeu, porque tem bastante gente ainda entrando, enquanto a gente estava falando, a gente retoma os 2 links, tá bom? Obrigada, gente. Então, eu vou fechar agora os links, tá? E colocou para gravar, né, Lúcia? Ah, sim, já está gravando, tá? E cadê? Pronto, e vou compartilhar minha tela, porque a gente vai trabalhar muito hoje, ok? Então, um segundinho. Muito bem, deixa eu ocultar essa barrinha aqui para ela não ficar atrapalhando. Então, pessoal, olha, a gente nunca viveu tanta incerteza, né? E a gente está numa fase em que a gente vai pegar parte do país fazendo aula, já tendo aulas presenciais, parte do país fazendo aulas no online. A gente vai ter parte do país ainda sem saber o que vai acontecer. E a gente que é professor, a gente tem que encontrar uma maneira de sobreviver a tudo isso e conseguir fazer com que os alunos estejam, né, aproveitando, estejam felizes, gostem das aulas. Então, assim, essa dinâmica das aulas, de fazer com que as aulas sejam mais interessantes para os nossos alunos, é super, super importante. É o nosso desafio, né? Como é que eu faço o aluno terminar a aula e falar assim, nossa, que legal que foi ter participado disso aqui. Então, eu trouxe esse tema, né, de como é que a gente constrói aulas inesquecíveis, não importa se o ambiente é presencial, é online ou é híbrido. Então, para falar um pouco dessa temática, queria que vocês pensassem lá na antiguidade. Tá? Lá na antiguidade, peguei aqui o Sócrates, né? Que esse filósofo que todos nós conhecemos. O Sócrates, ele já dizia, né, que ele falava assim várias vezes, só sei que nada sei, né? E ele repetia muito isso. E ele dizia, né, que o fato dele saber que o quanto ele desconhecia do mundo o colocava em vantagem em relação àquelas pessoas que achavam que sabiam de alguma coisa. E por que eu estou trazendo essa frase quase que paradoxal para o nosso webinar? Porque o Sócrates era uma pessoa que
trazia na sua maneira de ensinar. Ele era né, ele foi professor, ele ensinava, ele passava toda a sua filosofia de maneira oral para os seus discípulos, né, para os seus alunos. E o Sócrates, ele só fazia pergunta. Muito mais do que ele ficar falando aquilo que ele pensava, ele muito mais perguntava do que dizia. E ele ia levando os alunos, os seus discípulos, para chegarem nas conclusões a partir dos questionamentos que ele trazia. Então, vejam que a gente está indo buscar uma coisa lá atrás, né? Lá atrás. Mas eu acho, de verdade, que a aula inesquecível é justamente essa aula em que a gente consegue fazer o aluno ter esse papel, né? Ter esse papel ativo, ter esse nível de participação. E, desta maneira, ele sentir que ele não é simplesmente alguém que está ali parado e sem condição de coparticipar e de se envolver no que está sendo feito e o que está sendo falado. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? No ambiente presencial já é um desafio, porque a gente tem uma cultura escolar que nos empurra para a figura do professor como protagonista e não do aluno. Mas quando a gente pensa nessa fase que a gente está hoje, do híbrido, do online, parece que esse desafio fica maior ainda. Então, para a gente tentar responder e pensar alguns caminhos aqui todos juntos, né? Olha, eu estou vendo que tem aqui... alguém está me falando que o link do WhatsApp não conseguiu, depois eu ponho de novo. E para quem não conseguir, não tem problema, porque depois todo mundo que já se inscreveu com a gente, depois eu vou mandar esse link por e-mail para poder participar do grupo de WhatsApp, tá? Olha, a gente tem um pessoal aqui de Campinas, de Recife, da Bahia. Olha que coisa incrível, gente. Todos nós aqui estamos juntos pelo online. De outra maneira, isso não seria possível, para falar de educação. Então, por mais que o online ele nos traga algumas características que interferem na interação que a gente tem com os alunos, ele também dá outras coisas que antes a gente não tinha, né? Aqui, ó, pessoal de Salvador, Caruaru. Gente, assim, para mim é uma emoção muito grande ver esse nível de participação. Então, olha, para a gente fazer essa jornada aqui, a gente tem 60 minutos, né? Olha, pessoal de Minas, tudo. A gente vai fazer isso em 4 partes. A primeira é de falar sobre interação e como é que a gente pode fazer modos diferentes de interação com os alunos, né? E tem sido uma grande dor do online essa questão da interação, porque os alunos não participam, eles fecham a câmera, fecham o microfone, parece que eles nem estão ali. Depois a gente vai falar da interação no híbrido, vamos dar alguns exemplos daquilo que eu estou chamando de interações provocadas, e depois a gente vai fazer algumas atividades práticas. Então, vamos lá. A gente vai começar trabalhando. Então, aqueles que puderem, que tiverem um segundo dispositivo, né, tá no computador e tá com o celular na mão, ou que sabe migrar no celular de um navegador para outro, do YouTube para o navegador, ou se você está no computador e pode usar uma segunda aba, eu vou pedir para vocês podem usar aqui esse código QR, ou vocês vão entrar aqui nesse endereço, slido.com, e aí ele vai pedir um código, tá? E o código tá aí para vocês verem. Eu vou até fazer com vocês. Eu vou pelo código QR, que é mais prático.
Eu acho que pelo código QR ele nem pede o... É isso mesmo, ele nem pede o número para entrar. Deixa eu fazer aqui. Ó, já tem gente, porque eu coloquei ali uma pergunta para vocês darem uma estrelinha se a interação que vocês conseguem atingir durante a aula online é ruim, uma estrelinha só. Se tá ótima, 5 estrelinhas. E assim, né, vamos usar aí a nossa capacidade de reflexão, pensando não apenas da onde a gente partiu e quanto a gente conseguiu evoluir, né? Mas pensem também no quanto vocês ainda querem chegar em termos de interação. Né? Então, assim, eu vou contar para vocês que eu vou dar para mim 4 estrelinhas. E olha, vejam que conforme vocês vão me contando, aparece tanto para vocês quanto para mim. Vou dar mais um tempinho. E ele já vai, assim, esse aplicativo, ele já vai me dizendo qual é a média, né? Tá vendo aqui, olha, que eu tenho, em média, a gente está agora com 3,1, né? Ele pode, será que a gente chega a 3,2? Uma coisa que eu fico bem contente de observar aqui é que, olha, a gente tem um número bem interessante de pessoas no 3. Se a gente pensar que nós começamos essa crise toda da pandemia sem saber ainda sequer como é que a gente ia dar aula no online, e alguns meses depois, a gente, olha, até que a gente evoluiu bem, né? E agora, outra coisa que chama atenção é que parece que a maioria de nós ainda vê que a gente tem muito espaço para melhorar essa questão da interação com os alunos na aula online. Vocês concordam? Vou pedir para vocês comentarem um pouquinho aqui no bate-papo. Eu vejo que eu ainda tenho bastante espaço para melhorar isso, porque eu ainda quero ver se eu encontro uma metodologia para que as pessoas consigam abrir o microfone, sabe? Aqui não dá porque a gente está numa live, mas quando a gente está em aula mesmo, e eu dou as minhas aulas, os meus treinamentos, né? Eu ainda tenho esse desafio, estou encontrando algumas maneiras de conseguir que as pessoas abram o microfone. Olha, a Roberta, por exemplo, diz que sentiu que melhorou bastante, mas que precisa se capacitar mais. Porque assim, é uma técnica, né, Roberta? O Edson está falando que foi uma curva crescente, que hoje até a gente... Olha, o que o Edson está dizendo é muito interessante, porque a gente também, quando a gente assiste uma aula online, na posição de aluno, a gente também fica muito quieto, né? Então, aqui a Melry falou que já evoluiu muito, mas que sente que também que tem que aprender muito mais. Que tem o Roberto falando que precisa de ferramentas para ajudar nessa parte do híbrido. Capacitação de professores é tudo, viu, Roberto? Então, assim, por isso que a gente está aqui, né, fazendo a nossa lição de casa, de estudar e aprender. Então, olha só, vou voltar aqui para o nosso trabalho. Então, vejam, a gente aqui fez uma pequena interação, uma pequena troca. Olha, aqui eu tenho o Gi, deve ser Gisele, a Gi falou que cada dia é uma experiência diferente e que ela está se sentindo mais segura a cada dia. É isso mesmo. Então, a gente vai aprendendo fazendo, né? E o Felipe está dizendo aqui que, dependendo do perfil, como os alunos dele são de escola pública, às vezes o aparelho, o equipamento da criança, do adolescente, não é tão potente, né? Mas veja,
assim, tem alguns recursos, como esse que eu acabei de usar, que são bem simples e que a gente consegue criar uma interação sem necessariamente ainda entrar naquela coisa de abrir o microfone, né? Então, deixa eu ver mais um comentário. Aqui a Rosana diz que sente que está evoluindo muito nas aulas online e que as ferramentas, é isso mesmo, Rosana, as ferramentas, a gente tem que escolher ferramentas que empurrem os alunos para a interação. É exatamente isso. Então, a interação, como é que ela acontece, né? Ela é construída pouco a pouco. Isso vocês, com certeza, viviam na aula presencial, né? Então, assim, quando a gente começa um ano letivo, se a gente não conhece uma turma e a gente quer fazer uma aula em que os alunos participam, falam o que pensam e tudo mais, a gente leva um tempo para criar essa cultura dentro da sala de aula. Então, no online é a mesma coisa. No híbrido, alguém aqui comentou do híbrido, no híbrido é até mais desafiador isso, porque aí você vai ter duas interações acontecendo ao mesmo tempo, a interação com o grupo presencial e a interação com o grupo que está no online. Então, ela tem que ser construída pouco a pouco. E no começo, a gente tem que fazer com que a interação, a gente tem que provocar a interação. Então, o que é interação, né? Eu peguei aqui uma definição de dicionário, bem simples. Então, olha só, interação é uma troca de ideias onde ambos os participantes, sejam humanos, máquinas ou formas de arte. Olha que interessante, nunca pensei numa coisa desse tipo. São ativos e podem ter um efeito sobre o outro. É um fluxo de informações dinâmico e bidirecional. Então, isso aqui é interação. Então, interação não necessariamente é ter as pessoas falando. Isso é muito importante, porque eu vejo os professores sofrendo muito com o silêncio dos alunos. Então, como é que a gente cria interação, mas não necessariamente essa interação precisa ser conversando, não necessariamente uma conversa é uma interação, e nem toda interação precisa ser uma conversa. Eu queria que vocês olhassem essa definição e colocassem no bate-papo duas palavras que vocês consideram as palavras mais importantes desta definição aqui do que é interação. Isso vai ajudar bastante a gente a pensar em o que a gente tem que esperar dos alunos, né? O que a gente tem que... o que se acontecer é ótimo, e o que se não acontecer, tudo bem, né? Porque aí a gente fica também mais tranquilo em relação às nossas expectativas sobre a participação dos alunos. Então, notem que agora eu estou começando a separar participação de interação. E fiz um terceiro parênteses, né? Existe conversa, existe participação e existe interação. Então, olhem que vocês estão colocando troca, evolução, interação, protagonismo, o bidirecional. Eu gosto dessa palavra, do bidirecional, né? O dinâmico, a troca de ideias, cooperação e parceria, colaboração. Reparem que vocês não colocaram a questão da conversa como um elemento fundamental da interação, tá? Porque é isso mesmo. Só que a gente fazia muito a interação na sala de aula presencial por meio de conversa. Então, agora no online, que os alunos estão tendo essa reação de ficar com o microfone desligado e a câmera desligada, a gente sofre muito.
E o que a gente precisa é ter, olha, aqui até alguém aqui da oficina de professores usou a palavra humano como palavra-chave. Então, a gente tem que estabelecer uma relação humana, mas não necessariamente precisa ser por meio da conversa, mas sim por meio do diálogo. Aqui até a Nilda colocou diálogo como essa palavra-chave para definir interação. Eu vou colocar aqui 4 palavras que lá atrás, quando eu montei essa apresentação, eu escolhi, tá? Mas não tem certo, não tem errado. Eu coloquei a questão da troca. Então, notem aqui que nos nossos webinars, eu com vocês, a gente troca o tempo inteiro, troca experiências, troca visões, troca conhecimento, troca maneiras, informações, né? Tem muita dica que vocês dão de ferramenta que às vezes eu não conheço e eu anoto aqui e depois eu vou estudar. Então, a gente tem muita troca. Agora, como é uma live, eu não consigo abrir o microfone de vocês, né? Aí eu coloquei ativo. A Silvana também colocou aqui a palavra ativo como uma palavra importante para definir interação. Então, a interação, ela não precisa ser uma conversa, mas ela é um processo ativo. Então, as pessoas não estão passivas, sem se relacionar com o assunto daquele repertório do momento. A outra palavra que eu escolhi, que eu não vi vocês colocarem muito, mas que para mim é muito importante, é a palavra efeito. Porque a interação, ela causa um efeito no outro. Então, vejam que aqui as coisas que vocês estão me colocando, né, as palavras que vocês selecionam, elas causam um efeito em mim, que sou aqui a palestrante. Né? Então, por exemplo, o fato de eu perceber quanta a pessoa aqui que colocou a palavra humano, que nem era uma palavra que eu selecionei, quando ela colocou a palavra humano, aquilo gerou um efeito em mim. Então, quando a gente tem esse efeito acontecendo, a gente tem a certeza de que está havendo interação. E, por fim, eu selecionei a palavra fluxo. Então, assim, eu acho que o que a gente tem sentido e que tem causado incômodos para nós, professores, é a falta desse fluxo, que a gente só conhece por meio da conversa, da troca verbal, e que agora a gente precisa criar outros mecanismos, usar de outros artifícios para conseguir esse fluxo. Bom, porque assim, gente, a nossa sensação é de que eles não estão lá, né? Eu já assisti várias aulas de professores que, assim, são extremamente generosos de permitir que eu assista às aulas online deles. E, assim, eu vejo, às vezes, o professor falando, e aí, gente? Hey, tem alguém aí? Porque o professor solta ali uma pergunta e ninguém responde. Ele pergunta se alguém tem dúvida e ninguém responde. Então, é essa falta de efeito que causa na gente essa sensação de que a interação não está acontecendo, e se não está acontecendo é porque eu preciso atuar dentro desse ambiente educacional de uma maneira diferente. Bom, agora que a gente falou de interação, né, a gente vai entrar especificamente dessa coisa do aluno que sumiu no ambiente híbrido. E aqui eu chamo de híbrido porque não é um EAD, o que está acontecendo na maioria das escolas, né? A gente tem o contexto remoto, o contexto online, mas as aulas, elas são ao vivo, né? O aluno está ali em tempo real. Então, nesse sentido é que eu chamo esse contexto aqui de híbrido.
como é que a gente faz com esse aluno que desapareceu ou que até, assim, depois coloquem aqui no bate-papo, porque o que eu tenho recebido é muito feedback de professor de Fundi 1, por exemplo, que fala assim, não, os meus participam, eles abrem o microfone, falam um monte de coisa, mas não é interação, é conversa, né? Eles querem mostrar o cachorro para o professor, eles querem falar do que eles comeram no café da manhã, mostrar alguma coisa dentro do quarto. Então, assim, eles falam, mas não é uma participação desorganizada. Então, a gente tem, assim, esses dois cenários, né, que tem sido, assim, um grande desafio para os professores. Então, para a gente entrar aqui nesse assunto da interação no ambiente digital, eu vou colocar vocês para trabalharem de novo. Então, vocês podem agora ou entrar por aqui ou usar o próprio chat. Vocês vão... deixa eu mudar aqui a minha tela. Vocês têm uma pergunta agora. Deixa ele só mostrar aqui. A pergunta é aberta. Eu gostaria que se vocês puderem responder aqui no slide, eu prefiro. Como você tem feito para fazer seus alunos interagirem na aula online? Tentem responder com, no máximo, 2 ou 3 frases. Enquanto vocês estão escrevendo, a Thelma fez um recadinho aqui, que quem quiser o link para pegar essa apresentação, no final aqui da nossa live, a gente vai colocar o link, porque o YouTube, qualquer link que você coloque, ele bloqueia. Então, a gente coloca, mas não aparece, tá bom? Então, olha só, o Wagner colocou que ele usa a ferramenta dos quizzes para os alunos interagirem mais na aula. A Julita falou da gamificação. A gente tem aqui, ó, perguntas e tarefas em mini-grupos, em que os alunos podem responder no Padlet, no Jamboard. A gente teve alguém que colocou aqui com atividades síncronas, né? Então, está no digital, mas você cria atividades para serem realizadas em tempo real. Então, na hora que você empurra o aluno para uma atividade, você faz com que a interação aconteça, porque ele precisa realizar aquela ação. Aqui alguém deu a contribuição dos vídeos interativos. Também, assim, é bem bacana usar vídeos interativos ou usar vídeos que você passa e para, e joga uma pergunta, passa mais 1 minuto, para, joga outra pergunta, mais um pedacinho, para. Então, dá um dinamismo excelente, e o vídeo empurra também os alunos para dizerem o que eles estão achando do vídeo. Aí tem alguém que falou assim, interagindo bastante com o uso do chat. Olha, é verdade, o chat é uma ferramenta super fácil, tá aqui o tempo todo, e ela ajuda em tudo. E agora a gente tem que ser esperto, tá? É muito legal vocês comentarem. Sempre façam um comentário em cima dos comentários dos alunos quando eles se colocam no chat. Alguém colocou aqui tarefas em mini grupos. Isso é muito legal, porque eles têm vergonha de usar o microfone e se expressar verbalmente no grupo grande. Mas se você trabalha com mini grupos, você cria espaços onde essa parte da expressão, da interação verbal, ela flui melhor, né? Aí vem de novo os desafios, os games.
Ai, olha, muito rico isso aqui das enquetes, tá? As enquetes é uma forma muito legal de interação. Você pode pôr qualquer enquete, a gente sempre tem curiosidade para saber qual vai ser o resultado da enquete, né? A gente está propondo uma enquete hoje sobre o horário dos nossos webinars, eu já estou curiosa para saber. Então, é uma maneira de saber o que os alunos pensam. E deixa eu ver se tem aqui, olha, é isso mesmo, viu? A Maria está dizendo aqui que o aluno não tem a paciência para ficar nos ouvindo, nos ouvindo. A gente precisa colocá-lo para contribuir, para, né, interagir, mas não no formato que a gente interagia na aula presencial. Quer ver? Deixa eu puxar aqui. Olha, as atividades gamificadas. Olha, aqui a gente tem uma professora de alemão falando de exercícios interativos, que isso é bem legal. Aqui o pessoal da matemática usando a Khan Academy tem atividades que empurram muito os jovens para fazerem, para interagir, porque são atividades bem numa linha propositiva, de solução de problema. Olha, e olha que interessante, essa professora ou professor diz que acessa uns 10 minutinhos antes, porque aí dá um espaço para o momento da conversa. É bem interessante isso, nem sempre é possível, né? Mas principalmente com as crianças pequenas, que eles querem contar, né? Eles estão precisando do carinho da professora, do professor. Então, assim, você ter o espaço em que a interação tem um objetivo apenas social também é importante, também ajuda bastante. Então, olha só aqui, gente, só aqui nessa lousa, e ela vai ficar aqui para vocês, tá? Qualquer um, vocês podem vir aqui e voltarem nessas respostas. Só aqui a gente já tem um cardápio enorme de maneiras de criar essas interações com os alunos. E a gente aqui ainda, a Ana Lúcia, cadê? Não, a Ana Lúcia agradecendo o Wagner falou uma coisa bem legal também, que é a montagem de mapas mentais. E tem muita ferramenta para fazer mapas mentais no ambiente digital. Ainda tem aqui o uso de lousa virtual, que a gente pode colocar todos os alunos para escreverem na lousa ao mesmo tempo, ou escreverem ao mesmo tempo no Google Docs, no Nearpod. Então, olha só aqui, gente, já valeu a nossa conversa hoje, viu? E deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, né? Eu fiz aqui, olha, fiz um resuminho de coisas que eu achei que vocês iam trazer, mas vejam que vocês trouxeram muito mais, né? Muito mais. Eu coloquei aqui o uso do chat, o bate-papo, como um local incrível para a gente estimular essa interação. Uso de mini salas, vocês falaram lá, né? Elas são, em inglês, a gente chama de breakout rooms. Elas são muito boas para fazer os tais dos mini grupos e pôr os alunos para fazerem discussões em grupos menores, para tentar resgatar essa coisa do microfone aberto. Os mini formulários, vocês também mencionaram muito lá na nossa atividade, falando de... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, olha. Vocês falaram muito de atividades feitas em tempo real. Isso é bem legal. Eu vou voltar aqui para não me perder, vai. Eu faço muito isso usando o Google Forms. Então, no Google Forms, você cria ali 4, 5 perguntinhas
não necessariamente de testar se está certo ou se está errado, mas para perguntar a opinião dos alunos por meio do Google Forms. E você, como professor, você pode mostrar o resultado do Google Forms em tempo real também, e é bem interessante, né? Não é só para você fazer questão de certo ou errado. Vocês falaram muito dos jogos educacionais, dos desafios gamificados, e alguém falou lá também dos checkpoints, que foi algo que eu apresentei na semana passada. E vejam que, assim, os checkpoints são essas paradas em que a gente para, joga uma atividade de 2 ou 3 minutos, e ou para gerar interação, ou para checar se aquele conteúdo até aquele momento está claro, se a turma está assimilando bem, né? Então, isso deixa a turma como um todo muito mais atenta, porque a qualquer momento vai surgir um momento em que ele sai do passivo e precisa ter uma atuação mais ativa. Então, olha, eu vou de novo colocar vocês para interagir comigo, tá? Porque, né, esse negócio, vocês mesmos falaram aqui, ficar falando sem parar, né, já não dá mais certo. Então, eu vou abrir aqui nossa terceira atividade. Vocês vão entrar igualzinho das outras vezes. Vai aparecer aqui um QR Code, ou vocês entram pelo slido.com e colocam o código. E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Primeiro, vocês, conforme forem entrando, vai perguntar o nome de vocês. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho a Lúcia, que sou eu, né? O Leonardo já entrou, a Carla já entrou. Primeiro vai só aparecer o nome, tá? Então, vou dar um tempinho para todo mundo entrar. Vamos lá, a gente tem aqui a Priscila Silvério, a Amada, deve ser Madalena, imagino, o Ruivo, ui, a Marise, a Carla, a Jéssica, a Patrícia, Débora, quem mais? A Julita, o Edson. Olha, vários de vocês aqui entrando, que aí a gente vai fazer aqui um quiz super rapidinho, mas a gente vai fazer todos juntos, tá bom? Vamos lá. Vou esperar mais um minutinho. Enquanto isso, deixa eu ver como é que está aqui o bate-papo. Olha, a Kate falando que tem usado também muito o Google Forms e o trabalho com os gráficos. Porque o Google Forms, ele na parte de respostas, ele automaticamente, né, Kate, ele transforma tudo em gráfico. E o Henrique falou na semana passada sobre multiletramentos. Um dos letramentos que a gente tem que trabalhar com as crianças é a leitura de gráficos. Então, assim, bem rico, viu, isso que você está trazendo, de não só usar o Google Forms para criar interação, mas aí você aproveita o próprio resultado para fazer um trabalho de multiletramento com os gráficos, viu? É bem legal. Vamos lá? Eu não comecei o quiz ainda, eu estou só deixando entrar os nomes de vocês, ok? Se você não puder entrar, não tem problema, eu coloco, conforme a gente for fazendo o quiz, aí quem quiser pode só acompanhar, ou coloca a resposta do quiz aqui no nosso bate-papo, ok? Eu vou começar, dá para entrar no meio do nosso quiz, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, são 5 perguntinhas e vocês têm 20 segundos para responder. Vamos ver.
Ok. Tá? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Ah, muito bem. Então, são exemplos de jogos educacionais que posso usar na aula online. Posso usar jogo da velha? Posso, tá? Coloca lá no Google jogo da velha online, dá para fazer jogo da velha. Forca dá para fazer, jogo da memória dá para fazer, jogo dos 7 erros dá para fazer. O esconde-esconde eu acho que já não dá, né? Então, ficou aqui uma pegadinha aqui para nós. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Aí ele dá aqui o nosso placarzinho. Segunda pergunta. Ok. Olha, esta pergunta já não foi tão simples quanto a outra, né? É verdade, o chat, ele às vezes dá esse problema dos alunos ficarem conversando assuntos que não têm relação com a aula o tempo todo. Talvez em alguns momentos ele precise ser desativado, mas assim, a maioria escolheu falso, porque, né, porque o chat é um lugar em que, de verdade, a gente precisa ajudar os alunos a entender as regras do chat, para ele ser um lugar de interação. Então, eu imagino que foi isso que quem escolheu falso, né, a gente tem aqui a maioria. Vamos em frente. Próxima pergunta. São ferramentas de gamificação todas abaixo, exceto 7 segundos. Aqui a gente tem, eu não estou conseguindo enxergar. Espera aí, opa. A maioria de vocês colocou que todas... Ai, eu não estou conseguindo aqui. O Quizlet é uma ferramenta de gamificação, o Quizzes é uma ferramenta de gamificação, o Kahoot também, Quizalize também. Esse último aqui é o GameKit. Eu imagino... Isso, é o GameKit. Ele é também uma ferramenta de gamificação, aliás, muito legal. Então, isso, Roberta, obrigada. E realmente só o Blogger não é uma ferramenta, pelo menos assim, construída para gamificação, não é. Todas as demais são. Isso mesmo. Então, vejam quanta ferramenta, gente. Só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas para trabalhar gamificação. Pergunta 4. Das 4 ferramentas abaixo, todas servem para jogos educativos, exceto... Seis segundos. Aqui, ó, aqui a gente já teve mais dúvidas, hein? O Google Sites, ele não é projetado para ser um local de jogo educativo. A gente pode até fazer um site em que a gente coloque jogos dentro do site. Mas, sim, em tese é essa a ferramenta que não é usada para jogos educativos, mas o WordWall tem jogos educativos,
wordwall.com, o Educaplay tem jogos educativos, educaplay.com, e tem esse aqui, o Bamboozle, que também trabalha com jogos educativos. Então, qualquer uma dessas 3 ferramentas, elas não são ferramentas de gamificação, mas de jogos educativos online. Então, assim, as 3, assim, procurem no Google, que você vai ter lá, você acha a ferramenta, você acha tutorial de como utilizar. Então, assim, muita coisa para a gente poder usar para criar interação, né? O jogo cria interação. Vamos para a última pergunta. Aí, vamos lá. Checkpoints são momentos em que eu paro a exposição e o aluno precisa fazer atividades. Esse aqui, mamão com açúcar, né? É quase que uma revisão do webinar que eu dei, não na semana passada, na anterior, em que a gente falou justamente do checkpoint. É isso mesmo, ó, a maioria de vocês pegou, sim. O checkpoint são os momentos em que eu paro a exposição e o aluno vai fazer uma atividade. Essa atividade pode ser um jogo, pode ser responder uma pergunta, pode ser um mini Google Forms. Assim, eu imagino que ficou claro também aqui para vocês. A Poliana pediu para eu voltar à tela anterior. Eu vou fazer o seguinte, Poliana, eu vou pegar essas telas do quiz, tá? E eu vou colocar no PDF, ok? Então, quem quiser o nome das ferramentas, pede o PDF, que aí vem tudo lá, e aí vocês não precisam ficar preocupados em anotar agora, tá bom, Poliana? Então, assim, o que nós fizemos neste momento? Nós fizemos um checkpoint, em que eu coloquei 5 perguntinhas para eu tirar vocês de uma posição de só ouvir a Lúcia, né? Então, com isso, vocês reativam tudo aquilo que vocês têm aprendido, ou o conhecimento que vocês já têm, e o tempo passa voando, né? Passa voando. Bom, exemplos, né? Então, a gente fez já alguma experiência aqui. Vocês viram que eu estou usando uma ferramenta que é muito legal para vocês incluírem numa aula, que é o Slidos. E, né, aqui eu vou trazer esses exemplos e vocês vão ver que a gente está fazendo exatamente isso usando o Slido para provocar essas interações. Então, aqui a Flávia está dizendo que não conhecia o Slido, ele é muito legal e ele tem a modalidade gratuita, tá? A modalidade gratuita, ela só tem o problema de que aí você pode fazer 3 atividades em cada aula, né? Mas tudo bem, a gente faz 3 atividades por aula e depois você apaga e faz novas atividades e assim por diante. Então, olha, você pode, então, nesses momentos em que você provoca a interação, pode ser por meio de uma pesquisa de opinião, para saber o que as pessoas pensam, uma enquete, pode ser pelo Google Forms, pode ser por outra ferramenta. Você tem momentos em que você faz pequenos testes, né? Mas assim, coisa super rápida para ver como é que está a parte de conhecimento. Inês, vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado sim esse live aqui. E depois vocês podem recorrer também, ou pegar o começo, tá? Então, assim, o teste foi o que nós acabamos de fazer, né? Em que eu coloquei 5 perguntinhas. Vocês podem fazer atividades de relevância. Então, por exemplo, a primeira atividade que nós fizemos nessa live de hoje, que lembra que vocês tinham que colocar de 1 estrelinha a 5 estrelinhas, ranqueando
o nível de qualidade da interação que vocês estão conseguindo com seus alunos na aula online. Isso é uma atividade do tipo ranking. Então, vocês podem fazer isso com os alunos sobre tudo, né? Sobre o quanto eles acham determinado tema pertinente ou não pertinente, o quanto eles concordam ou discordam. Então, você coloca assim, 1 estrelinha se você discorda, e 5 estrelinhas se você concorda totalmente. Né? Então, essa coisa do ranking é bem legal. Perguntas abertas, vocês viram que ali, vocês poderiam ter, a gente usou uma atividade de pergunta aberta, e a diferença daquilo que eu fiz para o uso do bate-papo é que vocês viram que lá no slide não aparece quem que disse aquilo. Então, assim, tem um lado bom, que é de que eles podem se expressar normalmente, sem se preocupar que um colega vai, né, se eu falar alguma bobagem, mas, por outro lado, a gente tem que ter uns combinados muito legais com as turmas, para eles não falarem coisas que não devem, né, vocês sabem que adolescente é adolescente, mas é outra maneira bem bacana de vocês provocarem essas interações. E aí, no caso de pergunta aberta, é importante que vocês... É aberta, mas eu quero 2 frases, 3 frases, porque isso também empurra para a gente ter mais interação. Olha, a gente já está indo para a finalização aqui do nosso trabalho, então eu vou agora fazer uma pesquisa de opinião, tá? Eu vou pedir para vocês, aí, vocês vão entrar no slide e vocês vão dizer para mim a opinião de vocês sobre essa frase. A educação não será mais a mesma depois da pandemia. Olha, a gente tem, assim, um concordo plenamente bem forte, né? Uma oscilação entre concordo parcialmente. A Poliana não tinha conseguido entrar na outra atividade. Poliana, você conseguiu entrar agora nessa aqui para dizer se você concorda ou não concorda? Depois escreve aqui no bate-papo para eu ver se você conseguiu entrar. Então, olha só, né? Aqui, os adolescentes, eles adoram esse tipo de atividade, a de pesquisa de opinião. E eles ficam na torcida. Inclusive, a gente tem que fazer de uma maneira, dependendo do caso, em que eles não podem votar 2 vezes, porque senão eles ficam votando várias vezes para fazer a opinião deles ganhar, né? E a Maria está falando aqui que isso é legal porque não expõe o aluno. É isso mesmo, veja, eu não sei aqui. Se a gente tivesse alguém com o discordo totalmente, eu não saberia. Então, assim, ok, a pessoa discorda, né? Então, aqui, olha, a Valdira falou que conseguiu. E, assim, participar de atividades deste tipo também é assim, da primeira vez que a gente usa, que a gente faz, tem todo um jeito de, né, da gente entender como é que usa. Depois que a gente pega o jeito, é igual o Uber, gente. Todo mundo sabe chamar o Uber no aplicativo. Então, depois que aparece, a gente fica mais competente no uso da ferramenta. É como usar QR Code. Então, a primeira vez que a gente tenta abrir um documento, entrar num site de internet com a câmera do celular mirando no código QR, a gente fica, né, tenso. Mas depois que faz umas 2 ou 3 vezes, Poliana, não está conseguindo, não tem problema, depois eu vou te mandar todas as telas, tá bom, Poliana? Então, vamos lá. Então, olha só, a maioria de vocês concorda plenamente. Eu também acho.
Eu acho que a pandemia, ela vai empurrar a gente para trazer esses formatos diferentes de interação para a sala de aula presencial, quando a gente tiver em condição de voltar para o presencial. Bom, exemplos, que é a parte final aqui da nossa apresentação. Que ferramentas eu posso usar, então, para isso que a gente está chamando aqui de interações provocadas? Vocês podem usar o Mentimeter, tá? O Mentimeter.com é uma ferramenta bem parecida com a do Slido, que é essa que a gente está usando hoje, tá? A Patrícia está dizendo que o professor também não será o mesmo. Concordo, viu, Patrícia? Até porque a gente vai ver os ganhos de ter essas interações provocadas, gerando mais atividade por parte dos alunos, e a gente não vai querer abrir mão disso, viu? Bom, o Aha Slides, ele também é bem parecido com o Slido. Então, ele faz teste de certo ou errado, ele faz pesquisa de opinião, ele faz ranqueamento, ele faz para os alunos dizerem se concordam totalmente ou discordam totalmente. Então, o Aha também é bem bacana. Eles são bem parecidos, então, na verdade, você pode escolher aquela ferramenta que você curte mais. O Slido, que é o que a gente está usando hoje, viu? Então, Marcela, você tem razão, a gente está superando as nossas dificuldades, não apenas as tecnológicas, mas até a nossa visão, né, de que a gente não quer mais dar uma aula palestra, né? Ou uma aula, olha, o Wagner colocou aqui o Socrative, né? Ou algumas pessoas falam Socrative, que também ele tem uma composição mais ou menos desse tipo. Então, assim, essas três que eu acabei de passar, o Mentimeter, o Aha Slides e o Slido, elas são bem parecidas em termos de recursos, inclusive elas nasceram para criar interação em palestras com audiências muito grandes. Então, para que a audiência pudesse participar desses momentos de palestra, tá? E, Eliana, não tem problema, tá? A Eliana está sem o celular, e aí fica mais difícil de entrar aqui, mas o importante é você pegar o espírito, tá? O espírito da coisa, da provocação da interação. Bom, agora que a gente passou por essa experiência, em que foi um webinar em que vocês participaram, trabalharam muito, muito mesmo, eu quero fechar aqui com essa pergunta. A pergunta é: o que podemos levar deste webinar? E a gente vai fazer esse fechamento. Quem não puder, não se preocupe, faz pelo bate-papo. Quem puder, vai continuar comigo aqui no Slido, e você vai ter que colocar palavras. Então, por meio de uma palavra, você pode colocar quantas palavras vocês quiserem, vocês vão dizer o que vocês estão levando deste webinar dessa tarde. Por exemplo, alguém já colocou aqui, inovação. O que mais você está levando além de inovação? Né? Então, vocês colocam dá para colocar pequenas conjunto de palavras, né? Aprendizagem ativa, troca, experiência, estímulo. A gente tem que mais? Olha, interação já ganhou, assim, ficou enorme, porque acho que vários de vocês colocaram a palavra interação, mas inovação está, né? Estamos ali competindo, criatividade, esperança, oportunidade, efeito, ferramentas, ânimo, gente, que palavra linda, ânimo, protagonismo, diversificação, que mais? Uma nova consciência, concordo, aprendizagem, esperança,
gente, assim, de verdade, eu acho que tudo isso tem a ver não só com o que a gente está levando desse webinar, mas também do que a gente está levando da superação, que os professores estão dando um show sobre como superar uma situação difícil. Aqui, olha, no bate-papo, eu tenho a palavra produtivo, transformação, troca, dinamismo, conhecimento, riqueza, interação. Teve alguém que colocou aqui na nossa nuvem de palavras transformador. E que mais? Trabalho, reinventar. Adorei reinventar. Que mais? Troca. Acho que a gente nunca trocou tanto, né? Assim, nós educadores. Então, resiliência, adorei a palavra resiliência, Marcela, Mariana, conhecimento. Então, vejam, de verdade, aqui a gente fez uma última atividade de interação, em que vocês também se colocaram, contaram para mim, né, o que passa por vocês hoje e como que a gente conseguiu crescer aqui juntos nesses 60 minutos, e lembrar, gente, que esse sorriso do nosso aluno, esse sorriso vale tudo. Então, se a gente se supera, é por causa deles, né? Então, assim, eu deixo aqui o meu contato, tá? Tanto o meu e-mail, lucia@7edu.com.br, faltou o BR, então se alguém estiver anotando, põe o ponto .br. Tem o meu contato de WhatsApp, fiquem sempre à disposição, e eu vou descompartilhar a tela para voltar a passar para vocês o link para quem quer pedir o material, o link para vocês contarem para a gente o horário que vocês preferem que o webinar aconteça, e o link do grupo de WhatsApp, tá? Então, peraí, deixa eu descompartilhar, porque vários de vocês me pediram um grupo de WhatsApp. Cadê? Grupo de WhatsApp, vocês vão ver embaixo, já está passando. Então, no grupo de WhatsApp, Thelma, a gente vai mandar, é um grupo que só os administradores postam, então, assim, ninguém vai ficar recebendo 800 mensagens por dia, e a ideia, a gente vai mandar 3 dicas por semana de coisas, de metodologias ativas, de ferramentas, de atualizações de ferramentas educacionais, dicas de cursos, para todos os professores que estiverem no grupo de WhatsApp, é esse que está aqui embaixo, Tecnologia Educacional, e o número 7. E vou colocar... E os links, vou deixar isso, você encerrar, os links. tá bom? Isso. Gente, olha só, eu vi que ao longo do nosso webinar as pessoas pedem para a gente recolocar os links, mas o YouTube não permite isso. Então, por isso que a gente coloca no início e no finalzinho. Então, repetindo, para quem entrou um pouquinho depois, que eu vi que teve bastante gente que foi entrando ao longo do webinar, nós temos uma polêmica, né? Gente pedindo para o webinar continuar às 2, mas muita gente pedindo para voltar para um horário mais de fim de tarde. Então, a gente quer atender vocês da melhor forma, que a gente atenda todo mundo o máximo possível. Para a gente é importante que vocês estejam juntos, porque, olha só, a gente acabou de ver um webinar em que houve muita troca, muita interação, né? Então, claro que a gente sabe que quem não pode participar acaba tendo acesso pelos materiais que a gente encaminha, mas estar junto é muito bom, né? Estar junto, mesmo à distância, está sendo muito bom, a gente está conseguindo fazer isso. Então, por isso que a gente está pesquisando o horário. Então, por favor, preencham a opinião de vocês, a escolha de vocês no bit.ly/pesquisando horário. É esse link que está aí na tela. Aí eu vou pedir para a Lúcia trocar isso.
Nesse outro link, aquele link que está todo mundo já familiarizado, que todo mundo já conhece, onde o pessoal avalia o webinar, tudo ticando, né? Para ser bem rapidinho, para fazer em 30 segundos. Avalia o webinar para nós, sugere outros temas, né? Sempre falando, a gente está fazendo os temas em função daquilo que vocês sugerem. Então, para nós isso é importante. O grupo de WhatsApp foi sugestão de vocês. Então, vocês avaliam, pedem o material dessa apresentação e também solicitam para aqueles que querem os certificados. Nesse outro link, também de rápido preenchimento, bit.ly/enviar o PDF. Bem óbvio, bem óbvio. Aí não tem perigo da gente se atrapalhar, e aí a gente preenche e encaminha o material para vocês, como toda semana. Tá bom? Aí a gente vai definir o horário, em função do horário, o tema, e convida vocês todos via e-mail, via WhatsApp, como vocês têm recebido toda semana, tá bom, gente? Obrigada, então, pessoal. Obrigada, Lúcia, obrigado, participantes, sempre super ativos, e a gente se vê semana que vem, tá bom? Lá. Até, gente, Tchau, obrigada, tchau. Lúcia, obrigada.